Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto que abordaremos hoje é a parte de função do primeiro grau. É um assunto de extrema importância, é muito importante, tá? O assunto de função do primeiro grau, chamado também de função afim, a gente vai definir ela para você da seguinte maneira. Nossa primeira parte, nós trabalharemos com a apresentação dos coeficientes da função, tá? E com o valor numérico dela. Valor numérico nós até já demos uma ideia em vídeos anteriores. Mas vamos fazer o seguinte, toda função do primeiro grau, ela vai ser uma função do tipo f de x igual a a vezes o x somado com b. Tudo bem? Toda função do primeiro grau vai ser caracterizada e dada daquela maneira. Existem dois coeficientes dela que você precisa lembrar. Primeiro, esse a, que é o coeficiente de x, ele é chamado de coeficiente angular da sua reta, porque a função do primeiro grau ela é uma reta, seja ela crescente, decrescente ou constante, ela vai ser uma reta, tá? Ele é chamado de coeficiente angular da sua reta. O b, e eu já vou explicar um pouco mais a respeito dele, deixa eu só citar o b aqui, ó. O b, ele é chamado de coeficiente linear da sua reta. Ele é chamado de coeficiente linear. Cada um deles tem a sua função, cada um deles tem a sua aplicabilidade e os dois são de extrema importância. Porque se nós conseguirmos andar com os dois alinhados, a situação fica bem simples, quer ver? Ó? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Imagina aqui, ó, tem uma função f de x dada por 2x mais 6. Daí tem uma função g de x dada por 4x menos 1. Daí eu tenho uma função h de x, três funções distintas aqui, ó, dada por menos 7x mais 4. Tudo bem? Eu tenho três funções. Perceba, vamos aprender primeiro a identificar os coeficientes aqui, ó. Na sua função f, o angular, eu vou citar como angular e linear. O angular é quem multiplica x, o linear vai ser o termo independente dela. O coeficiente angular da primeira é 2 e o linear dela é mais 6. Da função g, o angular é 4 e o linear é menos 1. Da função h, o angular é menos 7 e o linear é mais 4. Vamos tentar entender o seguinte, quer ver? Ó? Se o coeficiente angular, ele pode seguir três possibilidades, três caminhos. Ou esse coeficiente angular vai ser maior do que zero, ou esse coeficiente angular vai ser negativo, menor do que zero, ou esse coeficiente angular vai ser igual a zero. São três possibilidades que você tem para ele. Perceba, aqui ó, o angular é positivo e o angular é negativo. Tudo bem? Coeficiente angular positivo, positivo e negativo. Se o coeficiente angular for positivo, a sua reta vai ser uma reta crescente. Certo? Já explico para você o que eu quero dizer com crescente. Se o angular for negativo, ela vai ser decrescente. Tudo bem? E se o angular for zero, ela vai ser uma função constante. Como o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, então o que vai acontecer? Se a tua função for crescente, ela vai ter esse tipo de inclinação, vai ser uma função crescente. Se ela é decrescente, ela vai ser dada assim. E se ela for constante, vai ser uma reta paralela ao eixo x. São três ideias. Em outros vídeos, nós trabalharemos com a construção gráfica, eu vou detalhar melhor isso aqui para você, certo? Por enquanto é para você ter uma ideia do que acontece ali. Então, voltando. Se o angular é positivo, a reta é crescente, negativo, decrescente, igual a zero, ele é constante. E o coeficiente linear da reta é o termo que ela está sozinho, que nós chamamos de termo independente, ó. Mais 6 menos 1, mais 4. O que é o coeficiente linear da reta? É o ponto onde a reta, repare que eu vou colocar essa palavra entre aspas, tá? O ponto onde a reta corta, ela intercepta o eixo y. Tudo bem? Talvez nesse nosso primeiro vídeo a gente não cite tanto o coeficiente linear dela. Eu vou me preocupar mais com o coeficiente angular nesse primeiro momento, tá? Que ele demanda um certo trabalho.
Então, voltando. Toda função do primeiro grau caracterizada dessa maneira, o a é chamado de coeficiente angular, o b é chamado de coeficiente linear. O angular são três possibilidades. Ou ele é maior que zero, ou ele é negativo, ou ele é igual a zero. Maior que zero, crescente. Menor que zero, decrescente. Igual a zero, constante. O linear é onde ela vai interceptar o eixo y, tudo certo? E os três exemplos de funções eu coloquei ali. O que eu vou me preocupar nesse primeiro momento? Em detalhar quem é esse coeficiente angular e como que a gente descobre ele. Quer ver? Ó? Eu vou colocar uma ideia que é a seguinte. Para que você tenha uma função do primeiro grau, necessariamente, condição necessária para ser uma reta, você tem que ter dois pontos. Então imagine a seguinte situação, quer ver? Ó? Eu já vou até apresentar uma ideia para vocês que é o gráfico dela. Imagina assim, ó. Eu vou pegar aqui esse eixo horizontal, vertical e o eixo horizontal, tá? Os dois eixos ali, ó. Daí aqui eu coloco o eixo x, aqui eu coloco o eixo y. Vamos supor que eu tenho uma função assim, ó. Essa é a minha função. Daí, eu vou chamar ela de f de x, tá certo? Daí eu vou colocar dois pontos ali para você, ó. Eu vou colocar esse ponto que eu vou chamar de a, tem um valor de x, tem um valor de y. E aqui, um outro ponto que eu vou chamar de b. Ó, tem um valor de x e um valor de y. Digamos que o ponto A tem um x igual a 2 e um y igual a 3. O ponto B tem um x igual a 6 e um outro y igual a 8. Tá certo? 6 e 8. Tudo bem? O que vai acontecer ali? Ó? Se eu tenho dois pontos, eu acho qualquer função do primeiro grau que passa por ele, claro. Eu acho a função do primeiro grau que passa por ele. Se eu tiver dois pontos, eu acho a função. Eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. Eu consigo achar a minha função f de x, certo? Como que você vai fazer isso? Primeiro passinho que você vai fazer, você vai descobrir o coeficiente angular da reta. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, o coeficiente angular da reta vai ser dado por essa relação aqui, ó. Esse coeficiente angular, só lembrando, a gente atribui ele à letra A, tá bom? Esse A, que é o coeficiente angular, ele vai ser dado por um ΔY sobre um ΔX. Só para não fazer você entrar em desespero. O que significa esse delta? Para nós, delta, na física também é usado isso, é uma variação, tá? É uma variação, é uma diferença de valores. Ou seja, o ΔY vai ser o y do primeiro ponto menos o y do segundo ponto, sobre x do primeiro ponto menos o x do segundo ponto. Para deixar isso claro para você, olhe para os pontos e marque as coordenadas dele. Por exemplo, se você olhar para o ponto A, o primeiro valor é sempre o de x, o segundo valor é sempre do y. Então, o meu ponto A, olha só, o meu ponto A, ele tem um x igual a 2 e um y igual a 3. X igual a 2, y igual a 3. O meu ponto B, ele tem um x igual a 6, um x igual a 6, um y igual a 8. Tá? O que você pode fazer? Ó? Esse pode ser o meu x1, esse pode ser o y1. X do primeiro ponto, y do primeiro ponto. Esse, x do segundo ponto, y do segundo ponto. Daí, para você achar o coeficiente angular dessa reta, isso vai ser igual, ó, y do primeiro, que é 3, menos o y do segundo, que é 8, sobre x do primeiro, que é 2, menos x do segundo ponto, que é 6. Apontei para uma coisa e marquei outra. Ó, então, de novo, quando eu digo para você isso aqui, ó, tenta interpretar isso aqui. Eu faço assim, ó, y1 menos y2. Eu estou calculando uma variação, uma diferença entre os y's. O y do primeiro ponto, que é 3, y do segundo ponto, que é 8. Faço a mesma coisa embaixo. X do primeiro ponto, menos o x do segundo. X do primeiro, que é 2, x do segundo, que é 6. Perceba que o sinal se ajusta ali da seguinte maneira, ó.
O mais 3 com menos 8 dá menos 5. Sobre mais 2 com menos 6 dá menos 4. Menos dividido por menos dá mais. O coeficiente angular dessa reta vai ser 5 quartos. Tá ali, ó. Eu acho o coeficiente angular dela. Simples assim. Eu quero nesse primeiro momento que a gente gaste um tempinho fazendo isso, descobrindo o coeficiente angular da reta, dados os dois pontos. Quer ver? Ó? Vamos lá dar aquele tempinho para você pausar a tela e copiar. Vou fazer mais um exemplo baseado nisso. Só que agora eu não vou te dar o gráfico, a gente vai fazer assim. Ó. A gente vai fazer o seguinte, eu vou apenas te fornecer os pontos. Imagine isso aqui. Ó. Eu tenho um ponto P de coordenadas 7 e 6. Eu tenho um ponto Q de coordenadas 2 e 8. Tudo bem? 2 e 8. Como que eu descubro se a reta é crescente, é decrescente ou constante, dado por aqueles dois pontos? Para eu descobrir a pergunta que eu acabei de fazer, eu tenho que achar o coeficiente angular dela. Perceba que no meu exemplo anterior, o angular dela é positivo. Se o angular dela é positivo, a reta é crescente. Mas aqui a gente vai fazer assim, ó. Eu quero descobrir o angular da minha reta, dados os dois pontos. O que eu faço? Y do primeiro ponto menos o y do segundo, isso é o delta y, a variação do y, sobre x do primeiro ponto menos o x do segundo ponto. Isso é igual. Ó, vamos ver? O y do primeiro ponto é 6, menos o y do segundo é 8, dividido. X do primeiro, 7, menos x do segundo, 2. Fazer aqui embaixo, ó. O coeficiente angular dessa reta vai ser igual. Esse mais 6 com esse menos 8 dá menos 2. Sobre mais 7 com menos 2 dá mais 5. Tenta enxergar o seguinte. O coeficiente angular dessa reta é menos 2/5. Se deu negativo, a tua reta vai ser o quê? Decrescente. Que o coeficiente angular dela é negativo. A retinha é decrescente. Vou fazer mais uma, ó. Olha só. Vamos pegar um outro ponto. Imagina um ponto F de coordenadas 2 e 1 e um ponto H de coordenadas 3 e 6, por exemplo. Certo? Um ponto F de coordenadas 2 e 1 e o H de coordenadas 3 e 6. Mesma coisa, eu quero o coeficiente angular dela. Para você achar o angular da reta, insisto, y do primeiro ponto menos o y do segundo sobre x do primeiro ponto menos o x do segundo. Dá uma olhadinha. Ó, primeiro ponto F, segundo ponto H. Y do primeiro ponto, 1, menos o y do segundo ponto, 6. Sobre x do primeiro ponto, 2, menos o x do segundo ponto, 3. Fazendo essa continha, ó, mais 1 com menos 6 dá menos 5. Sobre mais 2 com menos 3 dá menos 1. Menos dividido por menos dá mais. O coeficiente angular dessa reta vai ser igual a 5. É uma reta crescente. Só que daí agora eu quero o seguinte, ó. Imagine que eu peço para você isso aqui, ó. Que você calcule um ponto B de coordenadas 7 e YB. E eu quero que você calcule o Y do ponto B. Entenda assim, ó. Por que eu chamo de YB? É o Y do ponto B. Se você for analisar, esse 2 é o X do ponto F, o 1 é o Y do ponto F. O 3, X do H, o 6, Y do H. Eu quero que você ache isso aqui, ó. Esse valorzinho do Y quando X for 7. O que você tem que fazer? Você vai ter que achar a função. Porque na função eu vou trocar o X por 7 e acho isso aqui, ó. Para achar a função, aí você tem que lembrar do seguinte, ó. A sua função, ela vai ser uma função do primeiro grau do tipo f de x igual ao a vezes o x somado com b. Mas, gente, observa, esse a eu já tenho. Acabei de achar que vale 5. Então, a tua função f de x, ela é
5x mais b. Mas tem um problema. Eu não sei quem é o b ainda. Né? E eu também não posso, não adianta eu trocar o x aqui por 7, porque eu não sei quem é o b. Então agora eu vou entrar naquela pegada. Eu preciso achar o b. Duas opções você tem. Você tem duas opções. Ou você pega o primeiro ponto e troca na função, ou você pega o segundo ponto e troca na função. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o primeiro ponto, o f, de coordenadas 2 e 1, e vou substituir na função. Só lembre que se você trocar o x por 2, o y você troca por 1. Então a tua função f de 2 vai ser igual a 5 vezes 2 mais b. Perceba o que eu estou fazendo. Eu estou trocando o x por 2. Ó, o x por 2, o x por 2. Mas eu preciso igualar a 1. Quer ver? Ó? Iguala a 1 vai ser igual a 5 vezes 2, 10, somado com b. Observa, 10 passa para lá menos 10, o b vai ser igual a menos 9. E aí, normalmente, vocês perguntam, né? E talvez eu vá até antecipar uma pergunta, uma possível pergunta. Eu achei o b igual a menos 9, posso trocar lá. O que muitos de vocês perguntam? Ah, mas e se eu tivesse trocado o ponto H? Eu vou fazer isso com você, quer ver? Ó? Vou te mostrar aqui, ó. Segundo exemplo. Vamos supor que você não quer trocar o ponto F, você quer trocar o ponto H. Tanto faz, quer ver? Ó? Só que se você trocar o ponto H, você tem só que tomar o cuidado com os valores do ponto. Porque aqui, ó, aí você vai calcular o F de 3. Isso vai ser igual a 5 vezes 3 somado com B. Quer ver? Ó? O F de 3 vale 6. Vai ser igual a 5 vezes 3, 15, somado com B. Perceba, 15 passa para cá menos 15. Com esse mais 6, o B vai ser igual a menos 9. Daí você vai falar assim, tá, mas por que você fez os dois? Justamente por isso. Porque, voltando, te forneci 2 pontos. Achei o coeficiente angular da reta que é dado por isso aqui. Tem uma parcial da minha função, um pedaço dela. Falta o B. Eu tenho duas opções. Quais são as duas opções? Posso pegar o primeiro ponto e achar o valor de B. Ou posso pegar o segundo ponto e fazer a mesma coisa. Qual dos dois pontos? Não importa. Qual deles você se sentir mais à vontade. Pega qualquer um deles. O importante é que você chegou no valor do B. Se você chegou no valor do B, você constrói a tua função. Ó. A tua função é dada por f de x igual a 5x mais b. Qualquer uma das opções, o b vai ser menos 9. Ó, daí você vai fazer o quê? Ó? O f de 7. Como assim? Lembra que eu pedi? Ó? Troca o x por 7. Isso vai ser igual a 5 vezes o 7 menos 9. Isso vai ser 5 vezes 7, 35, tira 9. Estamos falando que o f de 7, ó, só por favor, você vai pegar o 35, vai tirar 9. Vai dar o quê? 26. Certo? Tá lá a tua respostinha. Esse início de função do primeiro grau é de extrema importância. Então a gente vai fazer assim. Passar duas tarefas para você, duas atividades. Uma delas está na página 80, atividade 1 e atividade 2. A outra está na página 86, atividade 1 e atividade 2 também. Tudo bem, gente? Então essa primeira aula ficamos por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.